Kátia disse: Doutora Beth, nos seus vídeos a senhora fala muito em modo de funcionar adulto e diz que os dependentes emocionais atuam às vezes como criança no relacionamento afetivo. Como podemos saber se estamos agindo como adultos ou não no relacionamento? There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine. Olá, é um prazer ter você hoje aqui nesse vídeo do programa Doutora Beth Esclarece. Se você não me conhece ainda, eu sou especialista em dependência emocional, codependência, relacionamentos afetivos abusivos e saudáveis e narcisismo. Eu vou aproveitar a pergunta da Kátia para falar um pouco mais sobre a minha abordagem no tratamento da dependência emocional ou codependência. Então, se você quer conhecer um pouco do meu atendimento no consultório ou como psicoterapeuta, convido você a ficar até o final desse vídeo para entender melhor. Não sei se você sabe, mas depois de trabalhar muitos anos com codependentes, notei que as abordagens que eu vinha usando eram boas, mas às vezes insuficientes para a complexidade dos casos que eu atendia. Por isso, há cerca de uns 5 anos, eu me especializei na terapia do esquema. E para entender o que é isso, preciso começar explicando o que são esquemas. Pois bem, são padrões de memórias, emoções, cognições, sensações corporais que adquirimos na infância frente às nossas experiências naquela época. Frequentemente eles assumem a forma de crenças sobre o eu, o outro e sobre a vida. Dá para a gente dizer que os esquemas são adaptativos, pois estão relacionados às estratégias de sobrevivência da criança. Então, naquela fase, tudo ok, é adaptativo. Quando a família funciona bem e a criança tem as suas necessidades emocionais razoavelmente bem atendidas, e vale lembrar aqui que família perfeita não existe, ela continua se adaptando pela vida e evolui bem para funcionar como adulta no futuro. Quando a criança não tem algumas ou muitas das suas necessidades básicas atendidas, quando ela vive traumas dos mais simples aos mais graves, ela desenvolve o que na terapia do esquema chamamos de esquemas iniciais desadaptativos. E por que são chamados de desadaptativos? Porque na psicoterapia uma pessoa é avaliada na idade adulta e se ela continua apresentando, especialmente diante de situações estressantes, as estratégias que aprendeu na infância, sem se adaptar à realidade da vida adulta, podemos afirmar que esses esquemas se tornaram disfuncionais ou desadaptativos. E pior que isso, muitas vezes são autodestrutivos. Mas eu preciso te pedir uma grande gentileza. Antes que você se esqueça, para tudo, dá um tempinho aí e dá o seu joinha nesse vídeo. E compartilhe com pessoas que você sabe que podem se beneficiar desse conteúdo. Esse tema pode salvar vidas. E você já é inscrito nesse canal? Se não, aproveite e se inscreva, pois assim você ajuda o nosso canal a crescer. Sim, o canal é meu e seu também. E você sabe que eu estudo constantemente e só trago conhecimento sério para você. E assim o YouTube vai entender que esse canal tem conteúdo relevante e vai oferecer os vídeos para outras pessoas. Bem, na dependência emocional, notamos vários desses esquemas que, como eu disse, se formaram por uma questão de sobrevivência da criança e se tornaram desadaptativos. Então, a pessoa cresce e no relacionamento afetivo, por exemplo, notam-se comportamentos, e eu vou falar muitos aqui, presta bem atenção: submissão, necessidade de agradar os outros, a pessoa se sacrificar pelo outro, cuidados excessivos do outro, descontrole emocional, envolvimento em jogos de manipulação, impulsividade, necessidade grande de controle de si mesmo ou controlar a situação ou o outro, uma autocobrança exagerada, necessidade de fugir, de prevenir conflitos de qualquer jeito, de necessidade de reconhecimento da aprovação do outro, medo do abandono, medo de ficar só e muitos outros sintomas. Então, o que é típico desses comportamentos é que são compulsivos, ou seja, presta bem atenção, não há uma reflexão antes de agir. A questão principal é que esse modo de funcionar contribui também para destruir o relacionamento afetivo. A pessoa precisa ou só consegue agir desse jeito. Ela nem sempre tem consciência de que atua de modo automático
E, às vezes, ela tem uma justificativa para si mesma que até parece bem racional. Vou dar um exemplo para vocês. Tive um paciente codependente que também era ou é budista. Ele tinha uma necessidade enorme de agradar as pessoas e ser visto como uma pessoa legal, uma pessoa bondosa. Então, raramente ele dizia não. Sendo assim, muitas vezes ele acabava sendo abusado pelas outras pessoas, claro. Mas ele deixava para lá. A visão que ele tinha de si mesmo é que essa era uma qualidade que ele tinha. E ele cultivava gentileza e compaixão. Era assim que ele pensava. E além disso, não ficar ressentido com os abusos por ser budista era a cereja do bolo, pois mostrava a sua superioridade espiritual. Pois é, né? Examinando mais em profundidade, a gente conseguiu ver que essa era uma capa que ele vestia para disfarçar a codependência e que dava a ele o sentimento de ser ok, em vez de se sentir inadequado. Lembrei agora de uma outra paciente que adorava dar presentes e ela se via como alguém generosa, sem perceber que também não estava filtrando ou escolhendo bem a quem dar os presentes. Coincidência, porque estou falando de alguém religioso, né? Ela era bem católica e dizia que não queria deixar de ser generosa, que estava na Bíblia, que devia fazer o bem sem olhar a quem. Até que pouco a pouco ela entendeu que ser generosa não exclui a necessidade de usar um filtro de reflexão para decidir quando é adequado ou não agir assim. Uma pessoa emocionalmente saudável, que funciona como adulta no relacionamento afetivo, não atua de modo compulsivo, automático. Ela reflete antes de agir. Ela funciona no aqui e agora e não no modo programado, sei lá quando, não é? Especialmente não de forma defensiva. Ela consegue escutar realmente o outro na necessidade dele e coloca a sua necessidade e a do parceiro na balança decisória mental para decidir o que fazer, como agir do melhor modo possível a cada momento, para dar a melhor resposta possível para aquela situação que está diante dela naquele momento. Uma pessoa emocionalmente adulta tem controle emocional, tem baixa ansiedade e por isso tem paciência para esperar o tempo adequado para se colocar. Nas situações de estresse, uma pessoa adulta se posiciona com clareza, objetividade e firmeza, ou seja, ela é assertiva e, portanto, não é passiva nem agressiva e muito menos passivo-agressiva. Mas o importante aqui é vocês saberem que esses esquemas podem ser trabalhados e podem ser superados. Essa é a melhor parte de todas. Uma pessoa não é os seus esquemas. Guarde bem isso. Você não é os seus esquemas disfuncionais. Tudo isso são programações que você pode mudar. A terapia do esquema visa justamente curar esses traumas e as dores do passado e ajudar a pessoa a desenvolver esse modo adulto saudável para se relacionar de forma adequada e construtiva, não destrutiva. Para viver uma vida muito mais plena e satisfatória, é preciso atuar na maior parte do tempo no adulto saudável, gente. Agora é a sua vez de contar pra gente aqui nos comentários se você já viveu, já percebeu isso, esse comportamento em você. Quem sabe o seu comentário se torna um novo vídeo. E se esse vídeo ajudou você, dê um like para demonstrar a sua gratidão. Se você ainda não está inscrito nesse canal, se inscreva agora e compartilhe o vídeo com quem precisa desse conteúdo. Você sabe, isso me ajuda muito, é muito importante. Tenha uma ótima semana, beijos no coração e até o próximo vídeo. You look great, I like you, I can't wait. Our first time, our first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine.